e Roma. Grécia é um dos temas que o Enem, tendência no Enem, mas não só o Enem, vários vestibulares estão cobrando Grécia de uma forma, assim, quase... É tendência mesmo, não tem outra palavra. Então, assim, tem esse simulado sábado, e vocês vão ver que o simulado de sábado tem muita questão de Grécia. Muita questão de Grécia. E, assim, eu queria falar uma coisa com vocês, antes de começar, que as aulas estão diminuindo muito os alunos, né? E muitos alunos não querem assistir às aulas de humanas. Não é que não querem. Preferem assistir só as aulas de exatas e de redação, porque realmente matemática e redação são que chegam a 1000. Mas, em Minas Gerais, o FOP tem peso em humanas, o FVJM tem peso em humanas, e aí a gente tem Diamantina e TO com peso humanas, UFES tem pesos em humanas. Se vocês... Boa noite, Flávia. Se uma pessoa que quer medicina com cota, né, e essas faculdades são perto de Ipatinga, não tem nota boa em humanas, não passam nessas faculdades. O Sul todo tem peso em humanas. Então, assim, quem quer ProUni também, linguagens... Se você for tentar ProUni, se você não tiver 400 em todas as matérias, você não tem direito de tentar ProUni. E aí vocês podem pensar, mas é impossível não tirar, além de ajudar na redação. Isso mesmo. Mas, tipo assim, vocês podem pensar, é impossível não tirar 400 em linguagem. É bem possível. Porque todo mundo em linguagens no Brasil tem um desempenho ok. Tá? Perto dos 20, 21. A média de linguagem é 500. Ou seja, se você ficar abaixo dessa média, fazendo 16, é possível você ficar com menos de 400 e perder o seu ProUni com isso. E aí, sua matemática pode estar perto de 600, 700, e você não tem direito nem de jogar a sua nota. Então, assim, a gente, infelizmente, tem que estudar, ou felizmente, tem que estudar tudo. Tudo. As matérias que aumentam a nota, as matérias que mantêm a nota. Tá bom? Não estou falando isso para dar palestrinha ou não, coisas do tipo, mas é porque a gente esquece isso. A gente esquece que em certos cursos, em Minas Gerais, no Sul, tem peso em humanas, tem peso em natureza. Biologia, a prova de biologia do Enem é a prova que fica mais difícil, enquanto química e física dão uma maneirada, biologia está ficando cada vez mais difícil. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, viu, gente? De verdade, do fundo do meu coração. O que importa pra gente, para todos os monitores, é a aprovação de vocês. Por isso que a gente às vezes fala. Mas voltando aqui para a Antiguidade Clássica, para esse período da história que é maravilhoso, vamos começar a falar de Grécia. A Grécia, ela é uma tendência em provas e tem vários nuances da Grécia que sempre caem. Então, assim, Grécia é gostoso porque você sempre você pega o raciocínio, sabe? E aí você vê uma questão e você já lembra da outra questão, você consegue pegar o plano de fundo de Grécia muito forte. É muito fácil, né? De uma forma forte, fortificada no seu cérebro. Enfim, a Grécia, ela é um conjunto de povos, né, que viviam ao sul da Península Balcânica. Não tem unidade territorial, muito por causa do tipo do território. O território é montanhoso, né? Alguém já viu Mamma Mia? E aí vocês verem, lá naquele filme, dá para ver o território da Grécia. E ele é muito montanhoso, assim, então ficava difícil lá no passado de uma cidade-estado se integrar a outra cidade-estado. Então não tem unidade política, não tem unidade territorial. O que existe é um comércio marítimo de uma cidade-estado a outra cidade-estado. Então é a primeira coisa que eu vou parar e perguntar para vocês. Se não tem unidade política, se não tem unidade territorial, por que a gente trata todos os povos que viviam nessa península balcânica, a gente chama de Grécia? Qual unidade que eles tinham? Não era linguística. É meio linguística. Mas, além disso, eles tinham uma outra união, que não é política, que não é territorial. Qual outra união que pode definir um povo? Tempo. Pergunta dos universitários. Cultural. A cultura, a religião, mas a unidade cultural. Isso é questão de prova. Por que a gente chama os povos balcânicos
né, nessa época, a antiguidade clássica, de um povo só. A gente chama eles de gregos. Se eles não têm unidade política, se eles não têm unidade territorial, eles têm unidade cultural. Eles professavam a mesma fé. Grande parte deles falavam a mesma língua. Eles tinham os mesmos hábitos culturais. Então, essa unidade cultural que faz a Grécia ser um povo, os gregos da antiguidade ser um povo só, e redação de cultura, isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente pode falar que a cultura é tão forte que um povo na antiguidade... Oi, Cíntia. Que um povo na antiguidade foi considerado um povo unitário só pelo seu traço cultural. Então, a importância da cultura, né, para um povo. A gente divide a história em 4 períodos, a história da Grécia, né? O período homérico. O período homérico também pode ser chamado de pré-história grega, tem alguns livros que trazem com essa denominação. E aí esse período homérico é do profeta... Tô bom hoje. Do poeta Homero. Ele escreveu 2 poemas principais, né? O Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia, e a Odisseia, que é um conjunto de poemas bem grande, que é considerada a primeira obra da literatura ocidental. Depois a gente tem o período arcaico, que é a importância desse período, a grandiosidade desse período é o nascimento da polis, e o período clássico, que é o mais extenso, né? Que é o auge do mundo grego, que é o que a gente vai estudar aqui, nessa aula hoje, e o período helenístico, que é o fim da Grécia, com a dominação da Grécia, sim, fim da Grécia clássica, como a gente conhece, né, desse poderio grego, que é o período da dominação da Macedônia com o Filipe II e o seu filho Alexandre o Grande, tá? O período helenístico a gente estuda mais na filosofia, porque a gente vai ver as escolas helenísticas fantásticas, é uma das matérias de filosofia que eu mais me empolgo. Enfim, e aí a gente vê mais na filosofia, né? A aula de Grécia mesmo, a gente se concentra mais no período clássico, que é o que cai nos vestibulares, tá? Então, a Grécia, ela tinha... Deixa eu ver se mudou para vocês. Mudou. Que felicidade. A Grécia, ela tinha cidades-estados. A gente tem algumas cidades-estados importantes, mas no vestibular a gente foca em 2. Atenas e Espartas, tá? Atenas era a cidade número 1, vamos dizer assim, Espartas era a cidade número 2, e elas viviam em conflito. E a gente vai ver que isso depois até desenrola numa guerra. Mas vamos começar conhecendo Atenas. Atenas tem uma evolução política, ela começa na monarquia, né? Um governo, um rei, depois ela vai para aristocracia ou oligarquia, tanto faz, oligarquia, governo de poucos, então quem tinha dinheiro era meio que uma liga que governava Atenas, de poucos homens ricos, e aí depois ela chega na democracia, questão de prova. Qual a importância política que a Grécia deixa de cultura, né? 2, república. Platão vai definir o modelo republicano, o pré-modelo republicano, né? Porque depois a modernidade, os iluministas também vão falar sobre república, vão aprofundar mais. E a democracia nasce na Grécia, né? Demos significa povo, cracia, governo. Então, governo do povo. Muito bom esse curso de grego, fiz no Duolingo. Durante o período da aristocracia, tenta-se conter as tensões sociais, tá? Com a nomeação de legisladores. A sociedade grega, ela é uma sociedade estamentada, né? Tem classes sociais, e sempre que tem classes sociais, tem conflitos de classes sociais. Chega um momento da história da Grécia que esses conflitos estão muito grandes, principalmente porque tem escravidão por dívida, né? Então, se você fica devendo a alguém, você pode ser escravizado. E isso gera uma tensão, e para tentar conter essa tensão, a aristocracia tenta definir legisladores para criar leis. Tá? A gente tem o Dráco, que é o primeiro deles, que vai ter a elaboração de leis escritas. Se a gente lembrar, na aula passada a gente viu Mesopotâmia, lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, o Código de Hammurabi, que é o primeiro código de direito. A gente agora já tem outros códigos, com um avanço aí, até a gente chegar na aula de hoje em Roma com o direito romano. Então, olha aqui esse panorama, né, essa linha do tempo, o direito caminhando com a evolução da sociedade. Evolução aqui não no sentido etnocêntrico, que Grécia era mais evoluído que Mesopotâmia, não. Evolução no sentido de mudança, tá? Então, sociedades mudam, as leis que regem elas também mudam.
a elaboração de leis escritas, né? O Drácon regula a principal lei que destaca, ele regula a pena de morte. Sóton, ele tem divide ainda mais a população de forma censitária, mas ele quebra o monopólio da aristocracia. Não é só mais a aristocracia que vai poder chegar ao poder. Pessoas fora da aristocracia vão poder chegar ao poder. Ele também tem uma lei muito importante para ver se acaba com essas tensões sociais, que ele proíbe a escravidão por dívida. Num período aí de mais ou menos 40 anos, a gente tem um período que é conhecido de período da tirania, a gente não tem muitos legisladores, fica um clima muito tenso na Grécia, muitas guerras, dentro de Atenas, né, desculpa, não um período tenso na Grécia, um período tenso em Atenas, especificamente. Então, assim, a gente tem muita morte, muitos conflitos, a gente não conhece muito desse período, porque não é tão interessante para os vestibulares, e aí, infelizmente, a gente estuda mais do que é focado para o vestibular, mas a gente tem esse período da tirania, depois desse período da tirania, a gente tem Clístenes, que é o pai da democracia. E é isso que é muito cobrado em prova também. Quem que foi o pai da democracia? Já apareceu, é o Clístenes. Ele revoga o caráter censitário da participação política, né? O Sóton já tinha quebrado o monopólio, falado que além dos aristocráticos poderiam participar outras pessoas, mas o Clístenes, ele revoga totalmente. Revogar ainda é maior que quebrar o monopólio. Então, ele tira o caráter censitário da política, todo cidadão pode participar da vida política de Atenas. Só que a gente tem uma questão, quem é cidadão em Atenas? A gente vai ver que é quase ninguém, entendeu? Então, cria também uma Assembleia Popular e é criada também tipo um tribunal, que é com a criação do ostracismo. O ostracismo é quando os cidadãos gregos, né, que são homens, eles se reúnem em praça pública, a praça pública lá na Grécia chamada de Ágora, eles vão decidir se um político, normalmente é um político, continua ou não em Atenas depois que ele atentou contra a liberdade pública. Então, assim, vamos supor que eu faço parte, eu não, meu pai faz parte do Senado ateniense e ele fez alguma coisa ali que foi considerada imoral. Vai se juntar os cidadãos atenienses lá na Ágora e vão discutir se ele vai ser expulso ou não da cidade. Se ele for expulso da cidade, ele se torna, ele não se torna, ele deixa de ser, né, na verdade, um cidadão, então ele perde todos os direitos de um ateniense, que é basicamente ter direitos na vida pública. Entendido? Tirania por parte dos governantes, tá? Na verdade, tirania por parte da aristocracia que governava. Mas quando não só os que governavam, né? Várias pessoas que eram agentes de poder. E isso cria conflitos sociais e cria vários conflitos. Por isso que a gente chama essa parte aí de tiranos, de parte da tirania, né? Um governo meio tirano. Eu fiz esse quadrinho aqui que é de extrema importância, deixa eu ver se mudou para você, se mudou. Que é o quê? A democracia direta que nasce na Grécia e a democracia direta que nasce na modernidade que a gente vive hoje, né? A democracia direta ela é feita na ágora, na praça. Por quê? Porque é pouquinho. O contingente populacional daquela época já era pouco, o que era considerado cidadão em Atenas já era um pouco, era só homens maiores de 21 anos, filho de pai e mãe ateniense. Tem uma questão no nosso material que fala exatamente disso, é uma charge muito boa, como já está no material, eu não trouxe aqui para cá, mas agora nós somos democráticos e as pessoas, mas aí mulheres não podem votar nas decisões públicas, e aí já sai um bocado, nem escravos, aí já sai bastante, nem menores de 21 anos, e aí já sai mais, aí tipo assim, no final só sobra um e fala, então para você ver como é bem reduzido esse contingente populacional, então os cidadãos discutem e votam diretamente as principais questões do seu endereço, é um debate aberto. A democracia indireta, ela nasce na modernidade, né, principalmente ali com o iluminismo, a ideia, Rousseau é um grande defensor da democracia, o próprio Locke, a população utiliza do voto
para a escolha dos seus representantes, já que agora todos nós não podemos reunir, a gente vai escolher alguém para nos representar, e esses cidadãos têm os direitos e os deveres, que agora também são amplificados, né? Maior população, maiores deveres, maiores direitos, e esses representantes que se comprometem a atender os anseios dos seus eleitores, tá? Cai em prova qual que é a diferença de democracia direta e democracia indireta, cai aberta, cai fechada, cai de todas as formas. E cai por que essa democracia direta era possível. Porque era poucas pessoas, tá? Então, essas poucas pessoas conseguiam se reunir e era um espaço territorial também pequeno. Imagina fazer democracia direta no Brasil. Onde que seria essa praça de encontro? Seria o Itamaraty aqui do Betânia? Ou seria a praça da sede de São Paulo? Onde seria? Entendeu? Então, a gente tem pouco contingencial populacional e pouco território. Entendeu? Ok? Essa parte é bem importante. Ficou claro a diferença de democracia direta e democracia direta? Ótimo. Voltando, né, para Atenas, vamos falar um pouco dos aspectos culturais da Atenas. Atenas é uma cidade totalmente urbana, ela é voltada para artes e para a educação, por isso ela é uma cidade que atrai muita gente, né? Ela é uma cidade polarizadora, né? Ela polariza. Então, você tem pessoas que querem aprender, em Atenas tem a famosa escola de Atenas, então tem gente que quer aprender música e vai para Atenas, tem gente que quer ensinar filosofia e vai para Atenas, Aristóteles, por exemplo, tem gente que quer abrir um comércio e como Atenas é uma cidade urbana, ela recebe muita gente. E ela, de certa forma, ela recebe bem essas pessoas. Ela só não pode essa pessoa que veio lá de fora, só não pode, de outra cidade, né? Ela só não pode interferir na vida pública, mas ela é bem recebida, porque a gente vai ver que em Esparta, nem bem recebida essa pessoa né? Essa pessoa que é estrangeira, nem bem recebida ela é em Esparta, e em Atenas até que ela é bem recebida, ela pode conviver, abrir seu negócio, enfim, porém, ela não pode participar da vida pública, tá? Os cidadãos, né, são chamados de eupátrias. Eles são homens, como eu já tinha falado, nascidos de pai e mãe ateniense. Ai, mas e se a minha mãe fosse de Esparta? Você não era ateniense. Ai, se minha mãe você não era ateniense. Se meu pai fosse de outra cidade grega e minha mãe ateniense, você não era ateniense. Você tinha que ser filho de pai e mãe. Tá? As mulheres em Atenas cai em prova, por quê? Que despenca em prova aqui no Brasil. A gente tem uma música do Chico Buarque que fala assim: mire-se nas mulheres de Atenas, as belas mulheres de Atenas voltadas para o lar. Então, eles perguntam por que o Chico fala para as mulheres, né? Lógico que é de forma irônica, enfim, para mirar nas mulheres de Atenas. Porque as mulheres de Atenas, elas são mulheres domésticas, elas não são cidadãos, então elas têm nenhum direito à política de forma alguma, elas não têm direito a estudar e elas não têm direito a lazer. Atenas era a sociedade que mais restringiu o papel da mulher. A gente viu lá no Egito que as mulheres poderiam até governar, elas tinham direitos no Egito, elas poderiam até governar, mesmo que não eram bem aceitas, mas inclusive governar, Cleópatra, né? A gente vai ver em Roma que as mulheres podem, não são eleitas, mas podem ir para o Coliseu, por exemplo, na política do pão e circo. Em Atenas, elas não podem ter direito a lazer. Elas são figuras do lar. E por isso que quando o Chico Buarque fala mirem-se nas mulheres de Atenas, ele está usando uma figura de linguagem, ironia, para falar olha aí, a gente evoluiu esse tanto, mas a gente ainda espera que as mulheres sejam aquelas mesmas mulheres atenienses que estejam voltadas para o lar, bela, recartada e do lar. Já diria o nosso querido vampirão Michel Temer, né? É porque Michel Temer é clássico, né, gente? Ele viveu na Grécia. E com a idade dele, ele devia ter vivido na Grécia e falou: mas eu fui educado assim. Textos de Aristóteles e Platão concordam com isso, tá, gente? Que as mulheres, eles têm até dúvida se mulheres eram homens. Ele estava lá junto com a rainha Elizabeth, mas a Betinha não aceitou. Betinha falou: como assim? Nasci para ser rainha. Betinha fugiu.
Ah, Betinha fugiu, sei para onde Betinha. Acho que Betinha foi pedir asilo a Cleópatra, aí depois. Mas assim, Betinha não aceitou lá. E o vampirão gostou. Ele falou assim: ai, gente, isso é gravado pro YouTube. Queria pedir desculpa pro seu Michel Temer. É só uma brincadeirinha para os outros entenderem, tá? E para mulher dele também, Michele, perdão. Foi só uma brincadeirinha. É, voltando aqui, os metecos, né, que são estrangeiros, eles não têm direitos políticos, não podem comprar terra, mas eles podem abrir, não podem comprar terra, gente, porque a democracia, quando ela nasce na Grécia, ela ainda nasce de caráter censitário, né? Não, porque a gente está migrando da oligarquia para a democracia, e sempre que a gente está migrando de algo para o outro, não é preto no branco, a gente tem nuances. Então, o homem ainda é definido pelo que ele, por ele, se ele tem terras ou não. Então, se o meteco é um estrangeiro, não pode participar da vida pública, ao mesmo tempo, ele não pode comprar terras, né? Porque é uma forma de medir o dinheiro, o status das pessoas, é ver se ela tem terras ou não. Então, se a gente não quer que essa pessoa seja cidadã, por que a gente vai dar o status da terra para ela, né? Então, ele pode ser um comerciante rico, brilhante, mas comprar a terra, não. Escravos são prisioneiros de guerra, e em Atenas eles eram protegidos por leis contra abusos. Então, assim, seu escravo tinha que ter direito a descanso, tinha que ter direito até estudar teve épocas que o escravo tinha direito até o estudo, tá? Ele só trabalhava sem receber nada e vivia por sua conta. Tem uma coisa que cai muito em prova e pergunta se escravidão, como que o berço da democracia, eu acho que eu já até falei na aula de filosofia, né, isso, como que o berço da democracia conviveu com a escravidão, e se isso é uma contradição. Da democracia antiga não é uma contradição, da democracia ateniense não é uma contradição. O grego ateniense, ele só tem tempo para a democracia, ele só tem tempo de ir para a ágora, para ficar lá discutindo tudo que a cidade precisa, porque ele não precisa trabalhar. E quem está trabalhando? Os escravos. Por isso que quem tem escravo tem status, porque ele pode participar da vida da polis, ele pode dar pitaco da vida de todo mundo, porque os escravos deles estão trabalhando. Tá? Tudo que eles tinham que fazer é ir lá para a praça. Eles não tinham que se preocupar com o que iam comer, o que iam dormir. Tinha gente trabalhando para eles, para garantir isso. Então, eles podiam ir para lá, definir se o imposto estava alto ou se o imposto estava baixo, se tal cidadão tinha ou não atentado com a vida pública, se ia construir ou não construir mais uma praça, porque tinha tempo para isso. E por que eles tinham tempo para isso? Graças à escravidão. Isso não é uma contradição da democracia antiga. E por que da democracia antiga? Da democracia moderna, escravidão e democracia é uma contradição. Por quê? Porque depois do iluminismo a gente chegou a uma ideia, pelo menos era para ter chegado, porque depois do iluminismo a gente continuou tendo escravidão aqui no Brasil, a gente é igual juridicamente, ok? Então, na democracia antiga, escravidão e democracia não era uma contradição, inclusive só tinha democracia por causa da escravidão. Na modernidade, é uma contradição, a gente é igual juridicamente, e mesmo assim, por quê, né, gente? Eu acho muito bizarro alguém entender que pode escravizar alguém, né? Olha como a nossa cabeça já é totalmente mudada. Mas, enfim, eu espero que tenha ficado claro isso, porque Caia, né? Porque Caia, eu falo muito bem, porque cai no vestibular. Escravidão e democracia na Grécia não eram contradições, tá? Agora vamos falar da outra cidade, Esparta, sem o S. Graças a Deus, um português fluente que eu falo. Esparta, sem o S, era grande rival de Atenas, era o outro polo de poder. O modelo político de Esparta é a diarquia. Monarquia, um governante, diarquia, dois governantes. Então, a gente tinha dois reis, mas o órgão mais importante era a Gerúsia. A Gerúsia, ela
legislava sobre os reis, né? Ela falava o que era dever do rei, o que não era dever do rei. Um rei cuidava do aspecto cultural, político, o outro rei do aspecto econômico, era mais ou menos assim, por isso 2 reis. Que eles falavam que um rei só poderia ficar muito ocupado, né? E aí a gente tem a Jerúsia, que é tipo um senado, porque eram 28 homens com mais de 68 anos. Se eu coloquei mais de 28 anos, eu tenho que mudar, é mais de 68 anos. A Grécia dava um grande valor aos idosos, tá? Aos homens. Quando eu estou falando Grécia, pensar aqui homens, nunca pensar em mulheres, tá? Na questão cívica. A Grécia dava muito valor ao seu ancião, eles entendiam, né? Era um valor grego, e quanto mais velha a pessoa ficava, mais sabedoria ela adquiria, o que é verdade, porque mais tempo ela estudava. Então, para chegar na Jerusalém, você tinha que ter mais de 68 anos. A Pela, que elegia os membros da Jerusalém, que eram cidadãos, homens com mais de 30 anos, então tinha uma eleição dentro da Pela, eles elegiam quem ia para Jerusalém, e essa Jerusalém era o órgão mais importante, porque eles legislavam sobre os reis, já que o modelo político de Esparta era de arquia. Ao contrário de Atenas, era uma cidade rural, totalmente tradicional, xenofóbica, que usava do lacionismo, algo que eu não tenho, que é falar pouco. O lacionismo se fala comunicar-se com poucas palavras. Então, eram pessoas mais fechadas, mais centradas, que falavam pouco, tá? Tudo que eu devia ser, porém não sou. A cidade, a principal característica, quando você lembrar de Esparta, você tem que lembrar da guerra. O espartano, né, nascia para a guerra. As mulheres espartanas treinavam muito para serem saudáveis, para serem... o crossfit nasceu em Esparta. É um crossfit... É isso, gente. Pensa em Esparta, você pensa em crossfit. Aquele povo sarado, suado. As mulheres treinavam muito para dar homens saudáveis, filhos homens saudáveis, já guerreiros. Com 7 anos, esse menino era tirado da família, se ele fosse menino no caso, ele ia viver para ser treinado para ser um guerreiro de Esparta, mas ele só se tornava guerreiro com 21 anos, tá? As classes sociais... Deixa eu ver. Pronto, era alguém para aceitar. As classes sociais eram os esparciatas, que eram cidadãos, homens livres, compunham o exército, eram donos dos negócios públicos e das terras. Lembra que aqui eu falei que os estrangeiros não eram nem bem-vindos, a gente nem tem uma categoria de estrangeiros, eles não podiam nem ter comércio. Esparta era muito xenofóbica. E Esparta também era a sociedade que eu acho que já caiu no Enem, uma questão disso, que eles olhavam os bebês e aí se eles consideravam um bebê disfórmico, eles achavam que era melhor para a sociedade jogar um bebê do penhasco, tá? Porque ele não serviria para ser guerreiro, ele não serviria para proteger a cidade posteriormente. E Esparta, as mulheres tinham um pouco mais de liberdade, vamos usar essa palavra, porque elas saíam de casa para treinar o crossfit, mas também porque os homens ficavam no exército, né? Então, às vezes, de vez em quando, as mulheres tinham que resolver coisas públicas. É uma liberdade menor, mas ainda assim é um pouco mais de liberdade que a Atenas, tá? Além disso, a gente tinha os periecos, que eram homens livres, mas sem dinheiro, não tinham direitos políticos, porque eles eram pobres, né? E aí eles tinham comércios, pequenos comércios. E os ilhotas, que podem ser chamados ou não de escravos, tem livros que chamam de escravos, tem livros que chamam de servo, eles pertenciam ao Estado. Eles viviam presos à terra, né? Mas eles não eram de um senhor, como lá em Atenas, eles eram do Estado, e eles trabalhavam naquela terra. Os ilhotas, assim como lá em Atenas, os escravos atenienses, eram eles que sustentavam os cidadãos esparciatas, quer dizer, desculpa, com o seu trabalho, tá? Tudo entendido sobre Atenas e sobre extremamente marombeiras. Tudo entendido sobre Atenas e Esparta? Tem alguma dúvida? Não? Então, ok, eu vou passar agora para mais uma coisa que virou tendência em prova. Grécia normalmente cai. Democracia direta, democracia indireta, quem foi o pai da democracia?
a democracia ser tão reduzida e tem mais uma coisa que eu me esqueci agora. Gente, estava na ponta da minha língua. Meu Deus. Enfim, vou lembrar. E outra coisa que virou tendência é a questão das mulheres, né? As mulheres atenienses ficarem restritas ao lar. Outra coisa que virou tendência foi as guerras. Não era iguais os asiáticos. Não era igual dos asiáticos, não. No caso, não era asiáticos, né? O modo de produção asiática, que acontecia no Oriente, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia. Lá eles eram servos mesmo, porque era uma servidão geral de um grupo. Então, um grupo era servo daquilo, e trabalhava para o rei, para o líder, por faraó, seja para o faraó ou para o rei da Mesopotâmia. Em Esparta, ele era também do Estado, isso é, da cidade-estado, né, dos reis, né, da diarquia, isso é igual, mas eles viam muitas vezes de crime de guerra. Eles não nasceram em Esparta, entendeu? E era bem mais restrito também, não era só o modo de produção asiática ai, gente, tô esquecendo as palavras, que predominava. Tinha comércio, tinha outros modos de produção, por isso que a gente não fala que é igual da semana passada. Entendido? A gente vai falar agora sobre as guerras que são tendências no vestibular. A gente tem duas guerras, uma acaba sendo causa da outra, né? A primeira acaba sendo causa da outra, assim como a Primeira Guerra. Spoiler dos próximos capítulos, mas a gente tem primeiro as guerras médicas, que é isso que a gente sofre até hoje para tentar entrar em medicina pelo Enem. Mentira, não é isso não. E depois a gente tem a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso é a que mais cai em vestibular, tá? Que é a disputa de poder entre Atenas e Grécia. Atenas e Esparta. Então vamos começar com as guerras gregas, as duas que a gente vai estudar. Teve mais, né? Mas para os vestibulares a gente estudar as guerras médicas. O que aconteceu? Os atenienses, eles eram um povo bem rico e eles começaram a se expandir por territórios. No sul da África, no sul da Ásia, no norte da África, eles começaram a expandir. E aí eles se chocaram com outro povo, com outro império que que era bem grande, e a gente não vê, né, nos nossos estudos regulares. Se alguém for fazer São Paulo, aí me fala que eu converso com você, faço uma lista sobre o Império Persa. Mas, assim, no cronograma aqui, a gente não vê Persa por causa do tempo mesmo. Mas o Império Persa era um império grande, também imperialista, né, conquistava novas terras. Os atenienses se chocam com os persas, e aí eles começam uma batalha para ver com quem ia ficar os territórios. As cidades-estados gregas, algumas cidades já tinham sido dominadas pelos persas, eles veem nessa possibilidade de se juntar, formando a Liga de Delos, comandada por Atenas, com o objetivo de unir vários estados, deter o poderio persa, né? Então Atenas ganharia, e a Grécia, de forma geral, ganharia dos persas, deteria o avanço do Império Persa sobre a Grécia. Atenas manteria os territórios conquistados, então eles acham isso muito bom. Isso acontece, forma a Liga de Delos. Atenas realmente lideram outros exércitos gregos e eles ganham dos persas. Só que o que acontece? Esparta, lembra lá da Esparta, da cidade mais militarizada, fala que não vai dar muito poder para Atenas. Fala assim, amor, quê? Não vou. E você já se acha bambambam. Eu vou aqui, junto com você? Não vou, não. Eu vou criar minha própria liga, filha. Sabe quando você está num partido? Você, porque a gente está num partido político. Normalmente quando alguém está num partido político e ele fala assim, eu sou maior que o partido, não vou ficar nesse partido, não vou sair e criar o meu. Foi isso que Esparta fez. Ela criou a própria liga, a Liga do Peloponeso. E aí começou a ter conflitos entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, né? E o estopim para a guerra foi uma cidade chamada Megara, ou Megara, não sei falar grego, pulei essa aula no Duolingo. Ela trocou de liga, fez a Itália, né, que é a que troca durante a guerra de lado, fez a Itália, trocou. E aí ela saiu da Liga de Delos e foi para o Peloponeso. Atenas falou, amor,
fez igual a Ive. Aqui não. Bloqueio comercial. E vocês acharam que Napoleão tinha sido original quando ele bloqueou o comércio para quem ficasse do lado da Inglaterra e Dom João teve que vir para o Brasil? Gregos nas vanguardas já tinham feito isso há muito tempo. Bloqueio comercial. Atenas, Esparta, chama suas ligas, guerra, tá? 30 anos de guerra, tempinho assim, pouco, 30 anos de guerra, isso enfraquece de forma constante, né? Porque batalha essa batalha, e de forma consistente também as cidades-estados. Esparta ganha a guerra, até porque ela era mais militarizada, ela ganha a guerra, mas fica totalmente destruída, assim como Atenas fica totalmente destruída. Tinha um povo ali que já queria se libertar dos gregos, um povo que estava crescendo, que é quem? Os macedônios, liderados por Filipe II e depois por seu filho brilhante, Alexandre o Grande era brilhante. Eles tomam a Grécia, põem fim ao período clássico e começa um período chamado helenístico. O que é o período helenístico? É a expansão da cultura grega que estava ali no seu território, muito da música, da arte, do jeito de governar grego, do jeito de fazer filosofia para outros povos. Isso é a cultura helenística. Aristóteles vai chegar no Oriente e é graças a essa expansão helenística ao Oriente que a gente hoje conhece Aristóteles, Platão. Por quê? Porque depois o Ocidente, bem lá depois, ele vai entrar numa coisa chamada Idade Média. E a gente vai desconhecer vários autores. A gente só vai conhecer, ter contato com esses autores de novo por causa... Mentira, Platão a gente conheceria, tá? A Igreja Católica usa Platão no seu começo. Cometi um erro, mas Aristóteles não. Aristóteles a gente só conhece depois das cruzadas, quando a gente vê lá os resquícios da cultura grega e as pessoas pensam assim, uai, mas o que está acontecendo aqui? Alexandre o Grande difundiu a cultura grega para quase todo o Oriente, norte da África, sul da Ásia. Isso faz que a cultura grega perpetue-se por muito tempo, tá? Os árabes são grandes guardadores da cultura. Eu trouxe 2 mapinhas agora, para a gente entender as guerras. A Guerra do Peloponeso, tá? A gente tem aqui onde está Atenas, onde está Esparta, cidades como Coríntio, Elpiero, e aí onde tivemos aqui batalhas, as manobras atenienses, as manobras espartanas, tá? Para vocês entenderem o que aconteceu. A Macedônia, bem maior que a Grécia, em cima, depois de Tessália. Tessália é um nome bonito, né? Se eu tivesse uma filha, eu poderia pensar nesse nome. Gêmeas, Tessália e Macedônia. E aí, foi essa guerra que durou 30 anos, e também um mapinha bem ruim das guerras médicas, que foram os persas contra os atenienses na Liga de Delos. Outra coisa que eu trouxe também foi a influência, né? A cultura grega, quais que eram as características culturais homogêneas, né, do povo, já que essa cultura unia esse povo. Que cultura era essa? Eles eram politeístas e antropomórficos. A gente viu na aula passada que os egípcios eram antropomórficos. Eles punham animais junto com características humanas. Os gregos não, tá? Os deuses gregos, eles têm características humanas e características sentimentais. Por exemplo, Zeus é mulherengo. Hera tem ciúme, tem inveja. Afrodite é uma mulher meio... A deusa do amor, né? É uma mulher meio... que seria considerada libertina. Então, o Hades, que é o deus dos mortos, ele é malvado. Então, os gregos, eles sofrem, eles se apaixonam. Os deuses gregos, eles sofrem, eles se apaixonam. Eles têm relações com humanas e, por isso, nascem os semideuses. Os semideuses têm poderes, mas eles são mortais. E aí é a primeira vez que a gente tem ideia de heróis. Você quer, né, Marvel? Aí, os gregos, de novo, dando um show. O que a gente entende hoje, o nosso imaginário de herói nasce aí. Hércules, aquele lá também que matou... Eu esqueci. Que matou o Centauro, eu esqueci o nome dele. Ele também é um semideus, também chamado de heróis, pelos gregos. Eles criaram Jogos Olímpicos, esse ano tem Tóquio, que era para ser 2020, virou Tóquio 2021. Os Jogos Olímpicos antigamente, da antiguidade, né, é diferente, já apareceu em prova também. Qual que é a diferença dos Jogos Olímpicos da antiguidade para o da modernidade, ou os Jogos Olímpicos contemporâneos? A diferença é que os Jogos Olímpicos da antiguidade aconteciam para saudar os deuses, tá? Era uma forma
de saudação aos deuses, tinha um caráter religioso, não só um caráter esportivo. Os Jogos Olímpicos eram uma homenagem, já que os deuses viviam no Olimpo. Então, cada representante da cidade-estado também representava um deus que era, eu vou usar uma palavra aqui que provavelmente não é essa palavra, mas era que padroeiro da cidade, tá? Então você representava mais do que você mesmo, você representava a própria divindade que você servia. Foi na Grécia também que a gente, né, teve o nascimento do teatro grego, para as pessoas aprenderem, né, as coisas por meio de arte mesmo, de imitação. Você via no teatro e se imaginava fazendo aquela cena, só atores homens, só homens na plateia. A gente tinha 2 gêneros só, dramático e comédia. É o berço da filosofia. A filosofia é muito importante porque berço da filosofia, se a gente olhar, com um olhar etnocêntrico, né? Mas a filosofia grega é muito importante porque é a primeira vez que a gente faz ciência pura, sem interferência da religiosidade. Valorização de todas as artes. É uma arte humanista, naturalista, que busca perfeição. Essa perfeição, esse imaginário da beleza, do corpo esculpido, nasce com os gregos, olha aí. E até hoje a gente está aqui buscando esse corpo. Mas é a primeira vez, assim, na história que a gente tem uma busca de uma perfeição nas artes. A escultura grega, tá vendo? Começa sendo tendo um pouco de influência da egípcia, que é dessa do lado, mas depois ela ganha contornos próprios, contornos bem definidos. Na arquitetura, os gregos não sabiam fazer curvas. Eles tinham 2 estilos de pilastras, né? Coríntio e outra que eu esqueci, mas na aula de artes, quando a Isabela for dar aula de artes, ela vai falar isso para vocês. Eram 2 estilos de pilastras, tá? A Coríntios e a outra que é toda assim com ramificações, eu não sei falar, mas eles não tinham noção de arcos, tá? Esse é o Partenon, lugar maravilhoso, maravilhoso. Um dos meus sonhos é ir aí. E a gente termina a Grécia por aqui. Entendido? Mas aí na guerra Atenas... Mas assim, Atenas tem mesmo uma vibe de Fiuk, tá, gente? Intelectualzinho, que parece legalzinho, mas assim, ó, só eu que mando no meu tempo. E a Esparta tem mesmo uma vibe de Arthur, que tá falando o quê? Já levanta, querendo brigar, mas aí quem ganhou não foi Atenas, não foi o nosso Fiuk, foi o nosso Arthur mesmo. Ok? Vamos passar, hoje a gente herdou muita coisa dos gregos, mas a gente herdou muita coisa também dos romanos, os números romanos. O que a gente aprendeu, né? Vamos agora fazer um pouco da viagem sobre Roma. Viu? Aí a gente já entrou no horário que seria de filosofia, mas eu preciso dessas 2 aulas juntinhas. Senão, 00:30 eu vou ligar para vocês e falar, ué, bora marcar uma aula de história geral. Roma, 3 períodos, agora sim, com unidade territorial, unidade política, unidade cultural, tá? O período que a gente não cai muito em prova, mas é só para introduzir, é o período da monarquia. A gente não sabe muito bem quando começou Roma, né? E tem um mito para falar como começou. A gente tinha um povo que era fundador da Grécia, lá na Guerra de Troia, e um rei lá dos troianos, peraí, reformular. Um dos povos que fundou a Grécia e também que participou da Guerra de Troia, né? A Guerra de Troia foi uma guerra entre troianos e gregos. Os gregos não conseguiam ganhar de forma nenhuma, eles pensaram, vou dar um cavalo com um homem dentro. Aí a Troia falou, presente, uhul! Aí ela foi ver o quê? Meia. Mentira, não, era um cavalo que tinha um homem dentro. Quando os troianos dormiram, esse grego foi lá e abriu as muralhas e entrou todo o exército grego e acabou com os troianos. Ok. Eles falam que um desses povos lá, um desses reis troianos, ele tinha 2 filhos, Rômulo e Rêmulo. Ele teve que... Rômulo e Remo. Né? Rêmulo não, Rômulo e Remo. Ele teve que deixar seus filhos para ser criado em qualquer lugar aí para eles não morrerem também nessa guerra. E aí eles foram encontrados por uma loba, essa loba amamentou, só que um belo dia, povos da aldeia ali, da Península Itália, acharam Rômulo e Remo,
E eles começaram a viver como humanos. E eles começaram a comandar aquelas aldeias. Só que eles começaram a brigar muito. Rômulo matou o irmão, Remo. A gente já viu isso em algum lugar, na Bíblia. Abel e Caim. Rômulo matou Remo. E aí ele assumiu todo o poder. Ele seria, então, o primeiro rei de Roma. Tá? Isso é um mito para criar, para entender como nasceu Roma, mas Roma nasce a partir da junção de aldeias de povos, 3 povos, latinos, sabinos e estrucos. Pode ser que apareça numa prova mais chatinha, mas não acredito. Durante a monarquia a gente teve 7 reis. A gente já começa a ter distinção entre classes sociais. Só que na monarquia a gente não tem esse tanto de escravo, tá? Essa pirâmide social aí, quando a gente procura no Google pirâmide social, a gente já acha a pirâmide social do Império, que é a última fase e a fase mais importante de Roma para os vestibulares. Durante a monarquia, a gente tem pouquinhos escravos, que são os escravos que são prisioneiros de guerra ou por dívida. Então a gente tem pouquinhas pessoas. A gente tem os patrícios na ponta, a gente tem os plebeus em número um pouquinho maior, um pouquinho menor do que os clientes, que em ordem seriam os patrícios, ordem de poder, né? Que são as pessoas donos da terra, é a classe social favorecida. Os clientes que não são ricos nem pobres, que têm algum laço com os patrícios, seja por casamento, seja por comércio. Depois a gente tem os plebeus, que não têm direitos definidos, tá? Eles trabalham para os clientes e para os patrícios, eles são camponeses pequenos ou pequenos proprietários de terra, tá? Também são artesãos, comerciantes, mas com poder de renda bem... Poder de renda é um termo anacrônico, né? Eu estou usando um termo que a gente usa hoje para a gente entender que é história. Mas eles teriam esse poder de renda bem reduzido. Então, a gente tem os patrícios lá, patricinha, vem desse termo, cultura. E os clientes, plebeus e escravos. Na monarquia, pouquíssimos escravos, a gente vai começar a difundir o número de escravos, aumentar. Na República e no Império, a sociedade grega vai ser completamente escravista. Grega não, romana. Vai ser completamente escravista e ela vai defender tudo mesmo da escravidão. Tudo economicamente que eu tô falando. Tanto é que quando a escravidão entra em crise, o Império também entra em crise. Mas, spoiler, a gente vai ver isso no próximo capítulo. O Senado romano dá um golpe. Ele fala assim que essa forma de governar a monarquia é uma forma um pouco... Como que eu vou falar? Seria uma fórmula que não faz o governo andar para frente, tá? O país andar para frente é uma forma ultrapassada, seria isso? Eu não estou pensando numa palavra. Mas eles pensam que é bom ter uma modernizada, é melhor mais pessoas pensando sobre o poder do que uma pessoa só. Então eles dão um golpe, tiram o rei do poder, e aí começa o período da República. A República vai de 509 a.C. a 27 a.C. Então, quase 500 anos, tá? É quase um Brasil. O tempo que o Brasil foi descoberto até hoje, a gente tem o período da República. No Poder Executivo, a gente tinha os magistrados, que a gente vai ver que são vários, tá? São vários magistrados. Cada um cuida de uma coisa. O censor, que é aí que vem o censo do IBGE, o presidente não gosta muito de censo, não, né? Cortou uma verbinha aí. Ele vai fazer o levantamento do número dos habitantes, o quesitor, que vai cuidar das finanças, o edil, que vai dirigir os serviços públicos, o prestor, que é tipo um juiz, e o cônsul, que vai ser a que vai fazer a ponte entre o Senado e os outros magistrados. Viu que o Senado levou bem a sério aquilo de dividir o poder, que mais cabeças pensando seriam melhores, tá? O órgão máximo disso tudo, quem deu o golpe, fica no poder, é o Senado. O Senado ele tem as funções legislativas sobre o controle de toda a administração do Império e das finanças. Então, quando o questor fazia o quadro, ele passava ali para o Senado, ele falava, e aí, senadores, vocês aprovam ou não, o que vocês acham, tá? Durante esse período da República também, tem um grande investimento no Exército. Por que a gente está deixando um Exército forte? Porque a gente está criando uma campanha militar para o alargamento territorial. Então, a gente vai começar a alargar o
o território romano. Roma era pequenininha, vai crescer, crescer, crescer. A gente viu aqui, ó, nesse mapa, Roma seria só isso daqui, ó. E aí ela fica isso tudo. No final do Império, ela tem todo esse espaço. Quando que começou essa expansão de Roma? Na República. Isso cai em prova. Quando que começa a expansão de Roma? 90% dos alunos marcam Império. A gente não vai marcar Império. Império é o quê? Novela da Globo. A gente vai marcar República. Por favor, expansão começa na República. Tem seu seu ápice no Império. Aí sim, Comendador Júlio César. Mas começa na República. Então, a gente tem uma campanha militar pelo alargamento territorial. Por isso, grande investimento no Exército. Quem está pagando as contas? Os plebeus, tá? Eles estão ficando pobres. Porque o imposto tem que aumentar. Para investir em Exército, tem que aumentar o imposto. E aí, os plebeus, que já são pobres, ficam pobres. Por isso que história, grande parte, se explica com aquele hit dos anos 90. E a história todo mundo já conhece. O de cima sobe e o de baixo desce. Os plebeus estão descendo aqui, ó. Guerras púnicas. Os romanos tentando avançar um território, eles encontram uma barreira que são o Império não, o povo de Cártanes, né? Então, os cartagineses. Então, eles vão guerrear para ver quem que vai dominar o norte da África. Os romanos ganham, os romanos têm a cavalaria e os cartagineses têm eles lutavam montados em elefante. Vocês acreditam? Eles dominavam a arte do elefante e ainda perdeu para quem montava em cavalo. Muito ruim. Gente, o povo tava lá montado em elefante. Perde. Acho isso um absurdo. Mas, enfim, Roma ganha, continua sua expansão. Só que a República está expandindo muito. É aquilo que eu falei. Eles estão fazendo muito escravo. Um aumento do escravo, crescimento do desemprego dos plebeus. Alguém sabe? Chuta por quê? Foi tirar da loba. Foi. A loba, né? Só um ranhão na cara parava. Alguém sabe por que o aumento da escravidão leva ao crescimento do desemprego dos plebeus? Não? Sim? Talvez? Porque os escravos passaram a fazer o que os plebeus faziam? Exatamente. Eu não consigo ver quem falou. Quem falou? Gabriela. Certinho, Gabriela. Os plebeus, os escravos começaram a fazer o que os plebeus faziam. Isso também é questão de prova, tá, gente? Ah, mas por quê? Porque agora, meu filho, se antes eu te pagava, tem alguém que faz de graça. Eu vou ficar com o que faz de graça, eu não sou retardado. Então, os plebeus vão começar a perder seus empregos. Eles estão perdendo os empregos e eles podem virar escravo, porque eles podem virar escravo. Tem escravidão por dívida. Então, esse plebeu, ele tá puto, porque ele tá sem emprego, ele tá com medo de virar escravo por dívida e ele tem que pagar imposto para manter o governo, né? Para manter o exército do governo. Então, isso vai criar uma grande tensão. Essa tensão vai ter revolta, mas essa tensão também vai ter organização, e é nessa organização que nasce o direito romano, muito por dois irmãos, os irmãos Gracos, Tibério Graco e o outro, eu não lembro o nome, mas os irmãos Gracos, assim, que cai em prova, tá? Eles vão por leis. A mais famosa deles é a lei do projeto, uma lei do projeto de reforma agrária, porque além disso tudo, dos escravos estarem fazendo o trabalho que antes eram os plebeus que faziam, quando se ganhavam a terra, os patrícios iam lá e ficavam com aquela terra, era dividido, né? Então, quando o capitão do exército que ganhou, ele era patrício, ele tinha um primo patrício, falava, a gente dominou aqui um território no Egito, você quer ficar com a terra? Primo, quero. Então, cresceu muito o latifúndio. Com um latifúndio grande, isso, gente, não muda de tempo em tempo. Quando tem grandes latifúndios, os pequenos latifúndios quebram. Não tem como concorrer. Então, eles quebram. Então, eles já estão, os plebeus, sem emprego. As terras deles, quem era pequeno proprietário de terra, está indo à falência. Então, os irmãos Gracos vão propor uma lei de reforma agrária que não passa, tá? Mas tem essa proposta. Só que eles têm algumas conquistas.
tá? A lei da Canuleia, que vai abolir, era proibido patrício casar com plebeu. Mesmo se o plebeu fosse rico, era proibido. Então, vai abolir com a lei da Canuleia. Depois, a lei de Licínias, que era o direito dos plebeus às terras públicas, né? Quando um patrício ganhava lá, um capitão patrício do exército ganhava, e a terra ficava com Roma, com a República Romana, antes dela ser dada para alguém, se ela fosse uma guerra pública, isso dado, né, gente, era naquele jeitinho brasileiro. Eles davam e falavam, uai, como assim você conseguiu essa terra, né? Ninguém. Mas as terras que não eram distribuídas dessa forma, eram terras públicas, elas tinham que ser também, os plebeus também podiam usar elas. A lei de Ostésia, que passa a valer para todos o que era aprovado, né, em parte da Roma, é aprovada durante toda a República, as leis dos plebeus, e a lei de Augúnia, que dava os direitos iguais para os plebeus. Então, antes, os plebeus não podiam ir nos templos como os patrícios iam adorar as divindades. E com essa lei de Augúnia, não, eles vão poder ir. Todo esse conjunto de leis vão estar em algo que é chamado de Lei de 12 Tábuas. Além dessa, outras leis do direito romano vão estar lei das 12 Tábuas, e é importante por que está nessa Lei das 12 Tábuas, porque você vai poder saber onde procurar. Quando um patrício ofender um plebeu, ele vai falar, não, amor, eu tenho um documento aqui, finge que isso é um documento, mas isso é uma placa de maquiagem, eu tenho um documento aqui, ó, tá escrito aqui, que seria a Lei das 12 Tábuas. Então, a gente chegou lá, começou lá com a lei o Código de Hammurabi, o primeiro código escrito, que falava olho por olho, dente por dente. Aí a gente passa lá na Grécia, Sóton, regularizando a pena de morte, depois acabando com a escravidão por dívida em lei, para você poder recorrer em algo em lei. E a gente chega em Roma com leis que parecem poucas, e aí realmente são poucas, mas já são leis promovendo a igualdade civil. E aí isso é tão... A gente parece que está mudando, avançando, só que depois vem o quê? Idade Média, né? E tudo que estava avançando, para. Porque vai vir uma idade que a gente vai ter outro pensamento, o homem vai mudar. A nossa evolução vai ser de outra forma. E, de novo, evolução aqui sem um caráter de que é ruim e do que é bom. Um caráter de mudança, tá? Então, a gente tem essas leis de 12 tábuas que vão deixar na pedra, não no papel, as concessões aos plebeus, só que essas crescentes revoltas vão derrubar a República. Por quê? Porque o exército vai virar para o Senado e falar assim, meu filho, dá um jeito. O Senado vai virar para o exército e falar, meu filho, dá um jeito. Eu investi em você, esse povo aqui, ó, todo dia batendo panela, você me pega essa panela e bate na cabeça deles. E eles falam, não, Senado, é vocês que não estão fazendo lei direito. E aí começa essa briga entre Senado e Exército, quem devia fazer alguma coisa, o Exército vai falar o quê? O que o Exército normalmente faz? Fala, centraliza o poder, queridão. Centraliza o poder. E o Senado vai falar, não, a gente já teve, fez a IVE de novo. A gente já teve poder centralizado, a gente não avança. E aí, o que Gente, meu tempo tá voando. Acho que não vai conseguir dar aula de filosofia hoje. Ai, meu Deus. O que então, o Senado vai falar? Ele vai fazer 3 triunvatos, né? Que seriam 3 pessoas para governar. E o primeiro triunvato, a gente tem a grande figura do Júlio César, que faz com que o que faz? Mata os outros 2. E aí ele se denomina ditador de Roma. Até a minha Siri começou a falar aqui comigo. Meu Deus. Até a sua morte, ele morre. O Senado tenta de novo essa ideia de 3 pessoas no poder. O segundo triunvato com Otávio Augusto. Otávio Augusto também segue, era um filho, né? Um filho adotivo de Júlio César, filho de papai, né? Ele falou, papai, aprendi com você. Também manda os outros 2 lá para a China. Não é para a China aqui não no sentido literal, para a China mesmo, foi um ditado que eu usei, né? Mas, enfim, e toma o poder sozinho e faz o Império Romano. Vamos agora para a última parte da Roma Antiga, Império. O período do Império vai do 27 a.C. até o século 3 depois de Cristo, e depois que a gente entra no período de depois de Cristo, a gente não precisa mais colocar o DC, tá? Antes de Cristo, se alguém fizer prova aberta, é obrigatório. Depois de Cristo, esse DC não é obrigatório. Tá? Alto Império, parte do Império que a gente está vivendo, a Pax Romana. O imperador Otávio significa divindade.
vem de alguma parte do latim lá que significa divindade. Então, o imperador é a própria divindade. O que ele fala? Esse povo está fazendo revolta porque eles não têm nada para fazer. Vamos pôr eles para se divertir, assistir uma luta aí. Se Esparta é a mãe do CrossFit, a mãe do UFC, gladiadores, tá? E aí eles vão pôr o povo lá para assistir os gladiadores, lutando entre si, lutando entre leão, um pouco mais violento que o UFC. Lutando com leões, lutando com elefantes, enfim. Ó, gente, eu queria ver uma guerra com o povo montado em elefante, eles ainda perderam, eu achei isso um absurdo. Mas enfim, além disso, eles vão dar comida. Então, a política do pão e circo, para as pessoas ficarem assim, olha, mas eu tenho diversão. É uma estratégia usada até hoje, tá? Só que foi mudada, melhorada, né? As coisas evoluem, é preciso melhorar. Cai muito em prova a estratégia do pão e circo. Para quê? Para diminuir as revoltas. A gente está saindo num período de muita revolta, pão e circo, a pessoa fica felizinha. Expansão territorial máxima. É quando chega ao auge, a gente vai dominar, os romanos, até a ilha britânica, né? A gente vai expandir de forma como nunca tinha sido expandido. Os escravos, então, se tornam a base da economia. Lembra lá naquele primeiro slide que a gente falou de monarquia? É aquilo mesmo. Os escravos é a imensa maioria da Roma, tá? Deixa eu ver. Alguém? Ai, foi chat, eu achei que era alguém. É aí que então, é aí que eles começam a construir o Coliseu por causa das obras públicas. Eu vou até falar disso agora. Eles tinha muito plebeu desempregado, além do pão e circo, eles vão fazer grandes obras, estradas, pontes, o Coliseu. Então já juntam o útil ao agradável. Esses plebeus vão trabalhar para o Estado, ganhar um dinheirinho, e aí nesse período que cria o Coliseu. A questão que a guerra fortalece eles, né? Porque eles conquistam, eles são muito bons guerreando e eles conquistam novos povos, e esses novos povos têm que ser escravos. É lei, né? Eles viram escravos. Então eles vão trabalhar de graça e sustentar uma economia. Vai também ter grandes eventos culturais, e aí também, durante o reinado durante um reinado aí, Jesus Cristo nasce, durante o império, né? Jesus Cristo nasce, Jesus Cristo morre, é crucificado, nascimento do cristianismo. Aí começa a dar errado para o Império Romano. Por quê? Porque o imperador era uma divindade. E aí os cristãos vão falar, divindade só Jesus Cristo. Vocês não são divindade. Vai começar a contestar o poder do imperador. E se você contesta o poder de alguém, você contesta tudo que está em volta dele. Quando o líder é contestado. Tá vendo? A Siri quer mandar uma mensagem para alguém. Meu Deus do céu, não tô nem bêbada. O que é isso? Mandar mensagem pra... Mentira, gente. Menores de 18 anos não bebam. O YouTube vai barrar lá o conteúdo. Mas, enfim, voltando aqui. Gente, eu me perdi. Completamente. Surgimento do cristianismo. Quando você contesta um líder, você contesta tudo. A economia, a política, tudo que ele faz. Então, o imperador Nero baixa um decreto que vai ser perseguição. Tem que perseguir os cristãos. Os cristãos são ameaça. Os cristãos, eles são pessoas que tumultuam. Coliseu é um grande teatro de céu aberto. É um anfiteatro de céu aberto. Eu tenho uma foto dele aqui. Maravilhoso também. Muito lindo. Então, é isso. Com o nascimento do cristianismo, a gente vai começar a ver o grande império romano expandir. Gente, tem uma questão de prova linda da Unicamp que fala assim: o cristianismo ruiu um império, mas começou a construir o outro. Que império é esse que ele ruiu? Império Romano. Que império é esse que ele começou a construir? Igreja Católica do Medievo. E, gente, isso é fenomenal. Essa questão é linda. Me arrepia. Porque o aluno tem que fazer essa conexão. A Igreja do Medievo, ela é a instituição mais importante, enorme, grande, e ela só vai perder poder quando a reforma protestante mostrar que economicamente ela é mais vantajosa, tá?
Então, já que a gente já começou a ter uma mudança, a gente vai sair do alto império para o baixo império. O cristianismo começa a crescer. Você matar 10 cristãos, aumenta 20. Você mata 30 cristãos, aumenta 100 cristãos. Porque as pessoas pensam assim, gente, mas por que tá matando isso? E sabe de que povo de Jesus Cristo é? Hebreu. Hebreu era o quê? Escravo. Porque ele não é romano, ele é um povo dominado. Uma pessoa, filho de um escravo, né? Não de um escravo, mas tipo assim, filha de pessoas que não era romano, ele é o filho do Salvador. Não é um romano. Eu podia ser ele. O escravo vai se converter ao cristianismo. E aí, um plebeu que é pobre, Jesus Cristo não veio para os ricos, ele veio para o pobre, ele veio por mim, ele não veio pelo patrício. Ele se converte. Então não tem como parar essa conversão. E, spoiler, o exército que era para estar cuidando das fronteiras, agora está matando cristão. A fronteira está ficando desprotegida. Está entrando bárbaro. Bárbaro é todo povo que não é romano, tá? Os romanos são bem antinocêntricos, eles vão chamar de bárbaro todo povo que não é romano. Eles estão entrando. Estão entrando forte. Então vem o Edito de Milão, que eles viram que não dá para concorrer com os cristãos. Quanto mais a gente persegue, mais eles ganham força. Edito de Milão, imperador Constantino, 313 depois de Cristo, vai pôr fim à perseguição cristã. Com o Edito de Tessalônica, 380 depois de Cristo, o cristianismo vai tornar a religião oficial. Oficial com Teodósio, tá? Teodósio também faz uma coisa. Ele morre, mas ele deixa uma carta falando que é impossível administrar aquele território, e realmente é impossível. Ele é muito grande, ele vai dividir o território ao meio, com o Império do Ocidente e o Império do Oriente. A partir de agora, então, a gente vai só ver o que acontece com o Império do Ocidente, porque o Império do Oriente se mantém firme e forte, ele só vai cair no fim do medievo, tá? Só lá no fim do medievo, inclusive é a queda de Constantinopla, que representa o fim da Idade Medieval, então a gente vai ter uma aula só para isso. O que tá dando ruim agora é o Império do Ocidente, com a capital em Roma. Gente, não tem como mais anexar território. O nosso exército está fraco. A gente não cuidou das fronteiras, foi entrando gente, porque a gente estava tentando matar cristão. O que acontece? Eles pensam assim, uai, meu Deus, tá na hora de fechar as fronteiras. Quando eles vão fechar as fronteiras, os bárbaros, que eu dei esse termo, mas vou usá-lo, os bárbaros, pensam assim, não, eu tava entrando até agora, vocês não deixaram eu entrar, e começa a guerrear. E aí um povo, por exemplo, os germânicos ganham. E aí os germânicos ganham, os bizantinos falam, uai, talvez eu ganhe também. E aí Roma, que parecia intocável, né, os romanos, começam a perder batalhas. E aí as invasões que antes eram pacíficas começam a ser sangrentas e Roma começa a perder. Não dá mais para anexar território, não dá mais para pegar escravo. Crise do escravismo. Se não tem mais escravo, a economia rói. Roma trazia em si a sua própria destruição. Outra questão maravilhosa. Qual que era a destruição que Roma trazia em si? Dependência do escravismo. Toda economia que depende de algo só, ela quebra. Brasil, cana-de-açúcar, café, ouro, 3 vezes quebrado. E Roma já tinha dado a letra. Inglaterra, multicomercial. Por que a Inglaterra, lá na modernidade, vai ser a fazer revolução industrial? Porque ela é multicomercial. Ela tanto já ela faz comércio, entendeu? Com vários países, ela não tem um produto só. Portugal. Portugal depende de um país, Brasil, que depende normalmente de um produto só e por isso quebra constantemente. Como que Portugal vai fazer a revolução industrial? Entende? Crise do escravismo, invasão bárbara, invasões bárbaras, cristianismo, o comendador Caio, o Império, Rune, Cora tava aí. Mentira, agora sem alusão à novela da Globo, que inclusive é uma novela muito boa, gente. Roma vai cair. Eu coloquei Roma cair aí, não coloquei o ano, né? Vou dar um Google, porque eu não lembro o ano que Roma cai. Só para parecer bonito.
Meu Deus. Em 476 depois de Cristo, Roma cai. Roma caiu. Acabou o Império Romano. Bela história. Gosto muito de Império Romano. Trouxe aqui alguns para vocês conhecerem alguns dos nossos imperadores. A gente tem aqui o Augusto, nosso primeiro, né? Júlio César não foi imperador, tá, gente? Júlio César foi ditador. Ele mesmo disse isso até o fim da morte. Então, Augusto, Tibérios, Calígula. Calígula, durante o Império de Calígula, Calígula governa com a mão muito forte. Tem um filme, a gente vai, que conhece Calígula, é um filme que só maiores de 18 anos podem ver, tá? Porque tem sexo explícito. Não pode falar essa palavra no YouTube, eu não sei se pode, meu Deus. Mas, enfim, esse filme é muito interessante para entender o Império Romano, mas é um filme forte. A gente tem Titus também. Aqui eu trouxe Constantino, com o Edito de Milão, porque cai na prova, pode cair esse homem aqui. Parece que está assustado, né? E trouxe aqui também, eu não sei falar o nome desse homem, eu sempre falo Teodósio, que é esse homem aqui também, que transformou a religião cristã na oficial, né? Nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. E também separou o Império em Ocidente e Oriente, tá? Trouxe aqui o legado cultural, o maior legado cultural, cristianismo. O cristianismo ruiu o Império, mas construiu outro. Na idade do medievo, Igreja Católica senhora da Europa, o direito, fruto da luta entre patrícios e plebeus, e arquitetura com arcos. Os gregos não sabiam fazer esse arcos. Isso aí que é o Coliseu. Esse é o Coliseu, o anfiteatro onde acontecia a batalha com os gladiadores, o pão e circo. Esse aqui é o símbolo dos primeiros cristãos, tá? Tá escrito alguma coisa. Os cristãos, eles eram perseguidos, eles tinham que viver em catacumbas, que eram os cemitérios romanos, e aí eles faziam esses símbolos para saber que ali tinha um cristão. Então, se você era cristão, você era bem-vindo ali. E eles viviam dividindo tudo que eles tinham, porque como eles eram perseguidos, as primeiras comunidades cristãs, eles chegaram mais perto do que a gente entenderia de um governo comunitário, vamos dizer assim. Então, tudo que uma pessoa tinha era dividido entre eles, toda a comida era dividida entre eles. Então, por isso que a gente fala muito do verdadeiro cristianismo. A gente não, né? Muita gente fala do verdadeiro cristianismo, seria esse, onde tudo é comunitário. Então, eles acordavam, rezavam, cozinhavam para todo mundo, educavam as crianças, todo mundo junto, trabalhavam todos em prol dessa comunidade e eram escondidos, eles ainda tinham que se proteger. Aí eles usavam esses símbolos para saber, se você é cristão, você vai reconhecer o símbolo, a gente está seguro aqui. É isso. Espero que tenha sido. Coloquei meu número, caso alguém não ache, mas eu falo bastante no grupo. E meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida. Alguma dúvida sobre isso? Sobre Grécia e Roma? Nenhuma? Gente, eu fico bobo com a minha didática. Falo tudo errado, embolado, e vocês ainda não têm dúvida. Ai, que bom que você gostou, Pietra. O nome... o nome desse imperador aqui, ó. Vou voltar. Que a minha leitura é Calígula. Esse nome aqui, ó. É assim, ó. Calígula. É o nome do filme. É isso. Gente, fico feliz que vocês gostaram. A gente tem 15 minutos para acabar. Parar de apresentar aqui. Parar de gravar. É um filme. Obrigada, Tamara. Parei aqui de gravar. É um filme, tá? Que vai contar sobre a vida pessoal do Calígula, como ele era mão de ferro, mas também como ele era devoto lá do deus Dionísio, que na Roma tem outro nome, e gostava muito de festa. É um filme, assim, para mostrar esses dois lados, tá? Também tem um filme, o Gladiador lá, que vai mostrar algumas revoltas, tá? Dos plebeus, a revolta de Espartos, que foi a principal revolta de escravos. Espartos era um escravo muito inteligente, ele era um homem rico, e antes ele foi escravizado, ele conseguiu juntar 40 mil escravos contra
a Roma, assim, né, contra o Império de Roma, Espartus fez uma grande revolta. Agora a gente vai para a aula de filosofia. Vou começar a gravar de novo, mudar para filosofia. Não vou pegar o intervalo de vocês, gente, juro para vocês. A gente já começou a fazer um pouquinho, então vamos lá para a filosofia. Vou apresentar. Tem que parar essa apresentação. Parou? Parou. E agora a gente vai para uma guia. Gente, sério mesmo. Meu Deus, nunca foi tão fácil mexer no Meet. Palmas para mim mesmo. Pessoa que tem alguma coisa com o sol em leão. Mas, enfim. A gente já viu, né, do mito à filosofia, a gente viu que o homem grego, ele começou a precisar de perguntar por que isso, por que aquilo, e ele queria uma narrativa menos fantástica e que não fosse tão autoritária. Porque antes você falava, olha, foi assim porque Zeus quis. E aí ele queria falar, mas e se Zeus não quisesse? O que está por fora disso? Por isso nasceu a filosofia. Não quer dizer que o mito é irracional. Não, o mito tem uma lógica por trás, né? Igual eu falei lá da loucura, eu contei o mito da loucura, né? Do amor e da loucura andarem sempre juntos, porque para os gregos e de forma geral, a gente vê que quando uma pessoa fica apaixonada, ela fica muito eufórica, toma atitudes que não tomaria se ela não tivesse apaixonada. Ou seja, tem uma certa razão para uma lógica por trás do mito, mas não é totalmente racional, porque a gente ainda tem uma narrativa fantástica, a gente ainda tem os deuses e os semideuses, tá? Então, a gente viu também por que o mito nasceu na Grécia, tá tudo na outra aula, quem não viu ainda tem lá, tem no YouTube, pode me perguntar também. A primeira abordagem filosófica dos pré-socráticos, os filósofos que vêm antes de Sócrates, eles vão ser os filósofos da physis, né? Os filósofos da natureza, né? Physis é natureza. E eles vão procurar arquê, né? A origem de todas as coisas. Então, eles vão procurar um elemento que seria a origem de todas as coisas. Porque o que leva a vida a ser assim? Eles vão achar que tem uma substância única. Eles também vão usar da cosmologia, né? Eles vão olhar para o céu vai ser muito importante, porque eles vão ver no céu as estrelas, né? Como a dispersão das estrelas, eles também já vão começar a conhecer as constelações, eles vão ver ali um sistema de consequência e causa, né, a casualidade. O mundo funciona de uma forma que é casual, que você consegue casual é encontro casual, é causal, de causas, né, você consegue perceber as causas, por que aquilo acontece. A gente vai ver também que eles vão buscar sempre um logos, que é um pensamento sistematizado. Começa aqui, aí tem esse meio e termina aqui. O primeiro filósofo, a gente falou sobre ele, Tales de Mileto? Eu não me lembro. Falamos sobre Tales? Não? Não, eu acho também que não. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo, né? Ele está lá na escola jônica. Os jônicos foi um dos povos que fundou a Grécia, tá? Foi os jônicos também que fundaram a cidade de Atenas. Então, a escola jônica, Tales de Mileto, ele vai sugerir, né, o que é mais importante, que a arquê é a água. A água é a fonte de tudo. Tudo você consegue perceber a água, então a origem das coisas estariam na água. A grandeza do pensamento do Tales está na a grandeza do pensamento do Tales, reformulando, está que pela primeira vez na história, ele não vai questionar se relacionado a uma religião, ao inverno, né, por exemplo, a história de Pérsófones, que ela tem que casar, ela acaba se apaixonando pelo Hades, né, que é o deus dos mortos, e a sua mãe fica muito triste. Então, quando Pérfones está na superfície, é verão, é primavera. Quando ela está lá, no mundo dos mortos, é outono e inverno. E isso é questionar se a natureza é boa ou ruim. Tales de Mileto não. Tales de Mileto vai falar que ela é feita por água. Mas se ela é boa ou ruim,
não importa mais. Então, essa é a grandeza do pensamento de Tales de Mileto. E aí a gente vem ao primeiro impasse filosófico, a gente tem Parmênides PP, Parmênides parado. Ele vai falar que nada muda, tudo é uno. Por que Parmênides é importante? Porque a gente vai ver aqui a primeira vez que a gente começa, talvez, com uma disputa do se os sentidos são verdadeiros ou não. Porque para Heráclito, a dualidade é constante. O mundo é eterno. Nem você, nem o rio são mais a mesma pessoa. Então, você pode confiar nos seus sentidos. Os sentidos mostram a mudança. Seria o Heráclito ali dando uma ideia do empirismo. Parmênides, não. Os sentidos causam ilusão. Ele está pautado na opinião, na doxa. A doxa é ruim para Parmênides, porque você acha que algo é ruim por causa do seu sentido de achar que aquela comida é ruim ou aquela comida é gostosa, isso é opinião. Isso não serve para filosofia. O ser é e ponto. O que é verdade é aquilo que é concreto. Heráclito vai falar, a verdade está no eterno devir. Tudo muda o tempo todo. Então a gente vai ter o mobilismo e o imobilismo. A arquê do Heráclito é o fogo, que queima tudo, que transforma tudo. Tá? Depois eu posso gravar uma aula falando mais rapidinho sobre Parmênides e Heráclito, para não ficar essa coisa aqui corrida, para a gente dar tempo, tá? Se vocês quiserem, depois vocês me falam. Então, para Parmênides, nada muda, tudo é uno, a gente vive em algo, para achar o que é verdadeiro, a gente tem que considerar o concreto. Para Heráclito, não. A verdade está na mudança, por isso que o arquê dele é o fogo. A mudança é algo que é imprevisível, a verdade está nisso, tá? Eu trouxe agora alguns filósofos e as suas arquês, porque... deixa eu baixar aqui. Porque já apareceu no Enem, tá? O Anaximos, que a arquê é o A, que perguntou só isso, tá, gente? No caso, perguntou o do Demócrito, que a arquê era o átomo. Então, Leucipo e Demócrito, a arquê deles era o átomo. Tales de Mileto, a arquê é água. Redação de água. Tales de Mileto acreditava que tudo advinha da água. Mesmo hoje, a gente sabendo que não advém, podemos pensar, não, pelo amor de Deus, não usa... Estou aqui dando uma ideia, tá, gente? Na redação, a Mona já deve ter falado com vocês, a gente não usa primeira do plural, mas, enfim, deve-se pensar que a água ainda é muito importante, porém ela não é valorizada. E aí começa a redação. O Anaximandro, seguindo a história do Heráclito, era o aperon que seria uma substância indefinida, indeterminada, que seria meio infinito. Bonito, né? A gente ter um infinito dentro da gente, por isso que a gente consegue construir as coisas. Pitágoras, a arquê é a matemática, é os números, né? Hoje é dia da matemática e Pitágoras, um dos pais da matemática, falava que o que move é a racionalidade. No caso, não seria só os números, seria a racionalidade por trás dos números. O Heráclito, o fogo, e a Parmênides de Eleia, na verdade, não seria a razão como a gente conhece hoje, seria algo concreto. Parmênides e Heráclito inaugurando a guerra filosófica, né, os conflitos filosóficos que vão para toda a modernidade até Kant. Quem tem razão? Racionalistas ou os empiristas? É isso. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida sobre como a gente saiu do mito e chegou à filosofia? O que vocês estão achando, gente? Vocês não acham? O que vocês acham? O que vocês achavam antes? Que eu só vi o chat agora. Eu parei de gravar e comecei a gravar filosofia. Alguém tem alguma dúvida sobre uma dessas arquês? Os empiristas têm razão. Quem está no chat como o Daniele? Nunca sei. Qual a próxima aula? É do Agüero? Você é empirista, Agüero? Eu não sei, eu achava que você era racionalista. Parabéns pelo dia da matemática. Vamos parar de gravar isso vai pro YouTube, né? Gente, muito obrigada, galerinha do YouTube. Se inscreva no canal, deixa aquele like.
Parei de gravar. Gente, de novo, eu corri muito. Se vocês quiserem conhecer mais sobre Parmênides e Heráclito, vocês me falem. Ainda tá gravando? Uai, gente. Não aparece que tá gravando. Uai, tá vendo? Ah, tem que agora mudar.